Fala comigo, gente boa! Bem-vindo ao Bonicast, o seu podcast de desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Nós estamos numa série incrível, preparação. Por aqui só passa pessoas de alto gabarito que vai ajudar a mim e a você a avançar. Eu quero avançar em 2026. E você, quer avançar? Primeiro trimestre caminhando aí para o final. Já colhi resultados abençoadores na minha vida e eu vou te ajudar a alcançar ainda mais. Para isso, eu tenho uma pessoa aqui extraordinária. Olha só, psicóloga organizacional e clínica, multiempresária, fundadora do Instituto Primazia, atua tanto no ambiente corporativo quanto no setting clínico, atende casais, mulheres e empreendedoras. É proprietária de uma clínica com equipe de psicólogos credenciados, olha essa informação, hein? Vale ouro, por convênios como Unimed, Bradesco Saúde, além de atendimentos particulares. Então, se você quer trabalhar a sua mente, você tem aqui uma solução valiosa. Ao longo da sua trajetória, já impactou, olha aí, gente boa, já impactou mais de 1.390 empresas. Uau! E mais de 13 mil pessoas. Seu propósito é ampliar a visão sobre a psicologia, mostrando que ela vai muito além do consultório, sendo uma ferramenta estratégica de formação pessoal, empresarial e social, por meio do valioso autoconhecimento. Ela é casada com o Francisco Leandro há 27 anos, é mãe de um casal de filhos, o Francisco Arthur, de 24 anos, médico, e Jasmine, de 20 anos, uma jovem missionária e também estudante de psicologia. Quem é ela? Ana Kátia Servilha. Olá. Bem-vinda ao Bonicast, Ana. Obrigada, é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. É mútua, né? A gente fica muito feliz de Deus nos dar aqui no Tangará e por onde a gente passa, pessoas que contribuem, né, com a nossa vida e com as pessoas que estão perto de nós, seja presencialmente ou pela telinha, como é o online, né, o digital, vamos assim dizer. Então, ter você aqui é uma honra e uma alegria. Já apresentei um pouco, né, dessa super girl, mas fale um pouquinho mais sobre quem é você, se apresenta um pouco melhor, aquilo que tiver no seu coração que você queira falar a respeito da Ana Kátia. A Ana Kátia, ela é, primeiro, um ser, uma filha amada, né? Acho que a gente não pode deixar de dizer isso, que esse é o principal da minha identidade, ser uma filha amada. E depois que eu entendi isso, muitas coisas, muitas barreiras se quebraram, né? E também mãe, como você disse aí, esposa, filha, mas principalmente eu me considero uma privilegiada, porque eu consigo hoje, né, trabalhar com aquilo que eu amo. Até essa semana passada eu estava falando com uma pessoa, eu já falei isso em vários treinamentos. O que eu faço hoje, eu faria do mesmo jeito, sem tirar e nem pôr, mesmo que eu não precisasse trabalhar para conquistar os meus sonhos. Então, psicóloga não é algo que... é uma profissão que eu escolhi, eu nasci para ser, né? Então, e tudo isso que eu sou, eu vejo como uma dádiva de vida. Porque realmente é uma coisa interessante, Boni, quando fala assim, né? Quem você é? Quando a gente fala de autoconhecimento, é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. E automaticamente nós teríamos que ter isso na ponta da língua, porque a pessoa que mais convive com você é você, né? Em tempo integral, literalmente. E é uma resposta que muitas pessoas não conseguem dar sobre si mesmo. Então, o primeiro ponto é entender a nossa identidade. Quando a gente fala de identidade, a gente não está falando de um documento que a gente carrega na bolsa ou no bolso, né? Mas é de quem nós somos, por que nascemos e qual é o nosso propósito aqui. O que eu acredito que é um ponto de interrogação para muitas pessoas. Meu Deus, só você já tá vendo aí, gente boa, que o papo, como sempre, é de alto nível. Então já prepara aí suas anotações, eu tô com as minhas aqui. Nós vamos falar mais sobre isso, identidade, propósito. Então já aperta o cinto, se inscreva no canal do YouTube, mande esse episódio para as pessoas que você ama, avisa eles, o episódio já saiu, tá no ar, tá fantástico, porque vai contribuir e muito. Ana, depois de 30 anos como psicóloga, né? Qual foi a maior
dor humana que você percebeu se repetir tanto nas pessoas quanto nas empresas? 30 anos que você está caminhando no desenvolvimento humano, né? Com várias ferramentas. E que você vê que... Tem uma situação aqui na apresentação que eu acabei não colocando, Ah, que talvez muitas pessoas não sabem a meu respeito, mas antes de ser psicóloga eu era pedagoga, ah, né? Sou pedagoga também, né? Hoje não estou em sala de aula atuando como pedagoga, mas sempre trabalhei com pessoas. E a psicologia era o meu primeiro alvo. Então, por quê? Justamente porque trabalhar com pessoas, eu penso que o mundo mais desenvolvido e agradável e leve de ser vivido precisa de ter pessoas que se conheçam. Então, eu vejo que a maior dor das empresas é essa falta de compreensão, de clareza. Isso no âmbito tanto da empresa quanto do ser humano como um todo. Porque uma coisa, Boni, está correlacionada à outra. Quando eu não entendo quem eu sou, eu não entendo aonde que eu quero chegar, eu vou sobrevivendo, eu vou fazendo conforme as coisas vão vindo. E até que ponto isso vai ser, né, bom para você, não vai ser prejudicial. Então eu vejo que a maior dor é a falta de clareza. Porque quando os processos começam a ficar bem definidos, as pessoas começam a trabalhar o seu autodesenvolvimento, tudo vai ficando mais claro, como a luz do dia, entende? É como se essas pessoas saíssem, essa empresa saísse dessa escuridão. E olha que mesmo assim muitas dão certo. Tem empresas que eu atendo que estão há 30 anos no mercado ou há mais tempo e deram certo. Só que de uma forma talvez um pouco mais pesada, porque quando a gente tem essa clareza, tudo fica mais leve. Então eu vejo que a dor é essa. E seja tanto na empresa, né, quanto as pessoas, e isso também é com relação ao que elas trazem da sua história de vida, porque a empresa é feita por pessoas. sim. E assim, Ana, o que que você acha que contribui para essa falta de clareza? O que que impede as pessoas de ir atrás de uma ajuda emocional? Às vezes elas deixam só para quando a corda está para estourar. E tem gente que nem com a corda estourando, já estourou faz muito tempo, já está lá sem respirar, né? Mesmo assim, ainda não. Nós estamos falando aqui em off, aqui, tem gente que vai lá, o psiquiatra receita um remédio, não toma o remédio, não faz o que tem que ser feito. Então, por que que muita gente se permite entrar nessa falta de clareza? Eu vejo que é uma questão muito cultural também, porque quando se fala em saúde mental, o que as pessoas entendem é que quem precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, é louco. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Eu falo que esses são os fake news da minha época, né? Você é mais jovem do que eu, Obrigado. da Tchau. minha, da minha época. Então, assim, é aquela coisa de se eu disser que eu preciso, o que as pessoas vão dizer, o que elas vão pensar, que eu sou fraca, que eu não estou dando conta. E conduzir a vida na preocupação de ser aceito o tempo todo, de tentar agradar o tempo todo, te paralisa de olhar e entender que também você não precisa ser forte o tempo todo. E que buscar ajuda é muito importante, né? Então eu vejo que é uma questão muito cultural. Lógico que quando eu olho para antes da pandemia, vamos até colocar isso como um divisor de águas aqui, ó. Antes pandemia e depois pandemia. Muito já melhorou. Até porque no ano da pandemia, em 2020, eu cresci mais de 255% na minha empresa. Foi o ano que eu mais fechei contrato e na pandemia, no auge da pandemia. Por quê? Porque as pessoas precisavam de outros recursos também. E por conta de tudo que nós sofremos, das percas, das dores, né, que vieram com essa pandemia, as pessoas já passaram a olhar a saúde mental de uma forma diferente. E agora, com a obrigatoriedade da NR1, né, que é o olhar para os riscos psicossociais dentro das organizações, eu acredito que esse paradigma vai sendo rompido, vai sendo modificado talvez com menos tempo, sabe? Porque vai ter uma obrigatoriedade de se olhar para isso. Sim. Brasileiro, se não for compulsório, não doer no bolso. E às vezes eu me incluo nisso aí também. Tem áreas da nossa vida que a educação ela tem que vir de uma forma mais arbitrária, né? Mas enfim,
existe uma doença, como assim dizer, ou uma crise, melhor palavra, silenciosa, abordando as empresas de forma emocionalmente, que ela existe, ela é visível, só que as pessoas fazem vista grossa e silenciosamente ela vai criando o corpo e acaba de repente estourando. Se existe, que crise seria essa? Você saberia identificar? Assim como o ser humano ele é muito subjetivo, as empresas também são. Como não existe uma receita para trabalhar essas pessoas ou uma receita de gestão que dá certo, existem metodologias, né? Então, não tem algo que eu possa dizer para você, porque depende muito da cultura instituída, depende muito das pessoas que estão adentradas, né, que estão dentro dessa empresa. Então, por quê? O que a gente precisa é olhar para a história de vida de quem constituiu a empresa, né? Então, principalmente no processo de sucessão, quando seja um filho sucedendo o negócio ou alguém que foi preparado para essa sucessão, né? Então tem uma história antes, tem uma história depois, e cada pessoa que faz parte dessa equipe também tem uma história. Então tanto eu quanto todo o grupo, né, o corpo psicológico que eu tenho dentro do Instituto Primazia, porque a gente tem duas situações diferentes. Tem as psicólogas credenciadas que são da clínica, que fazem a parte psicoterapêutica. E nós temos as psicólogas que atuam na psicologia organizacional. Certo. E dentro das empresas, um ponto que é muito importante entender, a gente não faz terapia. A gente faz o acolhimento, a gente faz a escuta, a gente trabalha a mentoria, a gente desenvolve liderança, a gente trabalha processos. Então, a gente trabalha algumas metodologias que vão ajudar na gestão e vão ajudar no desenvolvimento daquelas pessoas, mas uma coisa não substitui a outra. Entende? Então, é justamente isso. Eu não faço nada sem entender o que vem antes, porque tanto eu quanto a minha equipe, a gente não chega para desconstruir nada. A gente chega para potencializar aquilo que está dando certo ou que precisa começar a dar certo. Mas não existe gargalos que trava e que precisa ser desconstruído na gestão ou no processo? Isso, a dor que eu mais vejo é a falta de habilidade em liderança. Porque isso tem adoecido muitas equipes. Então, quando a gente fala de uma crise, qual que é a crise que as empresas têm? Tirando a gestão, Sim, né? Tá. É liderança. Por quê? Porque se eu não tenho clareza do que é ser um líder, ou se eu não tenho autoconhecimento suficiente para entender que a primeira pessoa que eu vou liderar sou eu mesma, entende? Como eu vou fazer para o outro? Eu não dou aquilo que eu não tenho. Então, a liderança é um ponto muito importante. Até porque tem uma diferença muito grande entre ser empresário e ser empreendedor. Né? Às vezes, a gente identifica alguns empreendedores trabalhando para empresários. E que são potenciais líderes, mas que não vê possibilidade de crescimento, né? Ou que é excelente no produzir um resultado e ele é colocado como líder, mas não foi olhado e desenvolvida a habilidade. Aí o cara chega e ele quer que todo mundo faça como ele faz. E aí não adianta eu entender tecnicamente de um determinado produto, né? Seja confecção, seja energia, seja o agro. Não adianta eu entender tecnicamente se eu não entender de pessoas. Mas eu só vou conseguir fazer isso entendendo a mim. Em primeiro lugar, a minha pessoa. Então, se eu posso te falar com muita clareza, e isso seja pequena empresa ou grande empresa, que eu atuo com vários segmentos também, é a liderança. E é um ponto crítico. Por quê? Porque ela estabelece o caos. Né? Ela estabelece o caos no clima. E pessoas doentes adoecem um ambiente. Legal. Eu vou voltar lá depois no empresário e no empreendedor. Mas eu gostaria que você falasse, Ana, para aquele dono de negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, que tem um líder que normalmente ele começou lá no início da empresa, onde era eu e ele, não tinha ninguém, e ele se doou, e ele me ajudou. Aí nós adquirimos mais 1, mais 2, mais 3 colaboradores. Quando eu precisei de colocar meu primeiro gestor, meu primeiro líder, eu coloquei ele. Por quê? Por honra.
Só que ele é um péssimo líder. Ele é um câncer no nosso ecossistema e está atrapalhando. Só que por gratidão, eu não tenho coragem de mexer nisso aqui. Qual seria a fala que você pode dar para esse empreendedor ou para esse empresário que vive essa situação hoje? Talvez ele já tenha consciência que o problema, a crise, é esse líder que ele colocou por honra ou por confiança, porque estava desde o início, fez alguns testes, confiava no cara. Ou até mesmo para aquele que está ouvindo o podcast, caiu agora no colo dele, abriu como se fosse uma cortina. Poxa, o problema lá na empresa é fulano. Dale Carnegie, ele tem uma pequena frase que está no livrinho de ouro dele, que é assim: tomou decisão, haja. Né? Eu gosto muito disso para me colocar em movimento, porque quantas coisas na vida a gente toma decisão e a gente fica postergando, né? Porque acha que não está preparado, porque não é o tempo certo, enfim, são N as situações que vão te paralisar ali. Nesse sentido, se você percebeu, tome atitude. Nós precisamos aprender a ter conversas difíceis, até porque, vamos dizer assim, e tudo isso está relacionado àquilo que eu falei lá atrás, agora há pouco, né? Que é aquela coisa de querer agradar todo mundo. Boni, eu não sei, gente, de verdade ainda qual o segredo para o sucesso. Eu ainda estou em busca. Mas o do fracasso é querer agradar todo mundo. Então, quando eu tenho clareza onde eu quero chegar, eu vou ter clareza em quem está junto comigo. É a mesma coisa, você está investindo na empresa e as pessoas estão te sabotando, estão sabotando o teu trabalho. Troca. Ana, mas isso não é insensível? Nem sempre um sim significa um sim. Entende? E é justamente isso. E eu vejo muito isso, sabe? As pessoas... Isso não começa na empresa, porque o jeito que você é na empresa é só um reflexo daquilo que você é na sua casa. E é você ocupando lugares que não são teu. Sabe aquela coisa? Tipo, os meus pais se separaram, eu sou o filho mais velho e eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tenho que cuidar de todo mundo. Não, você tem que cuidar da sua família. E aí, né, tem a psicologia e tem a espiritualidade. Para mim, uma não anda sem a outra. Respeito, lógico que no set clínico, né, nós temos um código de ética que ele é respeitado. Lá não é falado sobre não vou nem usar o termo religiosidade, de espiritualidade. É sobre o paciente e a demanda que ele traz. Né? Mas quando a gente olha para isso, eu olho de que forma? Você tem que estar no seu papel. A palavra de Deus diz assim, né? Que você deixa pai e mãe, se une a uma mulher numa só carne e vocês vão ter a família de vocês. Então, você precisa honrar quem? É a sua esposa, é os seus filhos, aquela ali se tornou a sua família. Quando você é dono da empresa, entendeu? Aquilo é um sonho seu, aquilo é um projeto seu. As pessoas unem força com você no seu projeto. Agora, eu vou delargar o meu projeto porque eu tenho medo de magoar, sendo que eu posso magoar de outras formas. Então, aprender a ter conversas difíceis é muito importante, mas sempre com muito respeito e amor. Porque o que ofende não é o que você fala, é o como você fala. E a tendência é, você vai suportando até chegar a um ponto que o copo transborda. E aí é onde você vai fazer as coisas mal feitas. Então, ter planejamento. No dia que você tiver um planejamento, você tiver clareza de onde você quer chegar, você vai entender quem são as pessoas que vão ser necessárias nesse processo com você. Muito bom. E não é só empresa não, tá, gente? Eu tô falando de vida. Sim. Se você está ouvindo, é um gestor, né? É um dono de um negócio, tem um time de líderes, né? Eu gosto da expressão que eu ouvi um dia do Marcelo Germano, que ele diz assim: nós temos uma empresa e não uma ONG. Né? Então, é claro, outra expressão que eu gosto muito, que é do Rufino, do Geraldo Rufino, ele diz que lá na empresa dele, ele tem na cultura dele, que é o amor de mãe, mas regime militar. Então, a gente acolhe, a gente quer saber por que está, né, de repente, não dando resultado, o que está acontecendo, mas na hora das ações é regime militar, vamos fazer um acordo, um combinado, e aí nesse combinado tem a minha parte e tem a sua parte, eu vou cumprir com a minha e eu espero que você cumpra com a sua. Então, se você é um gestor, desenvolva essa habilidade
de ser firme quando precisa ser firme, como a Ana aqui disse, com amor, respeito, direcionamento, né? E naquele momento em que você tem que ser vulnerável, saiba fazer isso com também sabedoria. Mas tem um ponto muito importante que não favorece as pessoas a ter essas conversas e alinhar as coisas, porque elas não sabem avaliar desempenho. Entende? Quando eu não tenho os indicadores, claro. Por exemplo, você é essa pessoa. Começou ali comigo, tal, e eu, como uma forma de te honrar, te promovi. Primeiro que eu posso perder o melhor colaborador, Sim. o melhor vendedor, porque eu promovi errado, Sim. né? E segundo, eu não tenho indicador. Aí, aquilo que é para ser pontual, eu torno pessoal. Sim. Porque eu não vou falar de resultado, eu vou falar sobre comportamento. Sim. Então, por isso que gestão é importante, indicador é importante, porque não é sobre a pessoa, é sobre o desempenho dela, entende? E a gente precisa dar escolha para as pessoas também. Né? Não é você que toma decisão pelas pessoas, mas quando você alinha, você está dando escolha da pessoa permanecer ou não. Tem um filme lá do Brad Pitt, que ele é um gerente do time, eu lembro, que ele descobriu um cara que tem um projeto de analisar desempenho. Com certeza você sabe que filme é esse. E o time dele é de beisebol. E aí ele descobriu esse rapaz num outro time, ninguém tava dando valor para ele lá, né? Os manda-chuva mais antigos de casa, do esporte, que dizia quem deveria ficar não no time, quem deveria ser contratado, os novos talentos, como que ia ser analisado. E o rapaz, ele desenvolveu um sistema que não analisava as coisas bonitinhas, né? Se o cara era bonitinho, se era forte, não sei o que, analisava realmente margem de acerto e de erro. E aí, quando o Brad Pitt, no papel dele lá, que é a história real, conhece esse cara, ele traz esse cara pro time. E ele monta um novo time, mandou os figurões embora do time, contratou uns caras esquisitos, que tinham um problema no braço, assim, que todo mundo tirava sarro dele ao arremessar a bola, o outro tinha um jeito de bater estranho, que não sei o quê, mas nos números performava melhor do que os outros que tinha, né, uma boa performance também, uma imagem boa também. Só que os caras performavam melhor. Ele montou um time de improvável. Esqueci o nome desse filme. Mas eu acho que essa é a função do gestor. Saber quando eu tenho que... As duas asas, né? Saber quando eu tenho que olhar para o lado humano da coisa. Sim. E saber também quando eu tenho que olhar para o número, para o resultado, para o desempenho daquilo ali. Preciosidade, hein? Você mencionou que há uma diferença entre empresário e empreendedor. E hoje essa palavra empreendedor, ela tá na moda, ela tá bonita. Tem hora que dá até bug assim, a pessoa fala, ela é empreendedora e empresária. Claro, pode ser os dois, mas, ou faz até o contrário também, ela é empresária e empreendedora. Por quê? Porque ela tem um negócio e está abrindo um segundo negócio, né? Aí usa esses dois nomes, sendo que poderia ser empresária por si só. Para quem está ouvindo e nunca parou para refletir assim, há uma diferença mesmo. Para não precisar ir no chat, qual que é a diferença de Agora eu tô... empresária e empreendedor? Vou tentar explicar de uma forma muito simples. O empresário é aquele que tem a ideia, né? Ou tem um conhecimento técnico e decide ter uma empresa. Então, ele vai lá, decide abrir uma empresa, de repente, vamos supor, eu sei fazer bolos muito bem e eu começo a fazer bolos e eu fico ali fazendo bolo, vou crescendo e tal. Isso é o empresário, ele até faz a gestão. O que diferencia o empreendedor é que o empreendedor nunca para de inovar. Uhum. O empresário, ele tende a ser mais... como cauteloso, não seria essa a palavra, conservador nas ações dele. Sabe aquela coisa assim, tipo, tem duas empresas no mesmo ramo. Você vê que uma está sempre inovando, está buscando, está crescendo. A outra também está crescendo, mas ela cresce de uma forma mais cautelosa, né? Ela não diferencia. O empreendedor é aquela pessoa que não tem medo, ele aposta, ele está sempre pensando em coisas diferentes. Só para você entender de uma forma muito simples. Lógico que se você for pesquisar, você vai ver que tem muito por trás do que é uma pessoa empreendedora, né? Se a gente vai para o verbo empreender, o verbo empreender é você começar algo. Exatamente. Todo mundo. Então, ou seja, todo mundo que começa algo, ele é um empreendedor. Né? O empresário, ele fixa naquilo.
o empreendedor ele tem uma sede que Isso. leva ele... Por isso que eu digo que Ele tem tem um muito olhar, uma empreendedor visão trabalhando para mais empresário, ampla, né? que às vezes ele não tem Sim, aquela. Só que também ser empreendedor é arriscar, sim. né? Então você vê que eu falo que o meu pai, Boni, ele era um empreendedor nato. Meu pai, se você falasse para ele que vender esse copo aqui daria dinheiro ou qualquer lugar, ele não tinha medo de correr risco. Na mesma velocidade que ele ganhava, também ele perdia, né? O empresário, ele já é mais comedido com as ações. Não tem o certo ou errado. Vamos deixar isso bem claro aqui. Sim, sim, sim. Não tem o certo ou errado. Mas tem aquele empresário que ele é empresário e empreendedor. Porque o cara, Sim. entendeu? Ele tem uma empresa dele, daqui a pouco ele monta Sim. outra e ele está inovando e ele vai. Então, essa é a diferença. Como Sim. tem empresas que a pessoa tem Sim. 30 anos de empresa, mas é a mesma empresa, no mesmo Sim. lugar, vendendo as mesmas coisas, né? Então, Muito bom. E a gente estava falando sobre desempenho, né, para você ter segurança tanto numa promoção quanto no alinhamento da sua equipe. Eu quero deixar aqui para você uma dica valiosa sobre segurança. Segurança no trabalho é importante, Ana? totalmente. O que uma empresa... qual é a mensagem que se passa? Você recruta pessoas lá, né, para as empresas. Qual que é a mensagem que uma empresa passa quando ela leva muito a sério a segurança do trabalho, que ela tem um treinamento, tem uma visão ali de cuidado com o ambiente de trabalho? É mais fácil arrumar gente para quem tem esse cuidado? Não é? Como é que funciona? Boni, dentro do recrutamento e seleção, isso não faz muita diferença. Os candidatos, para isso, eles não olham. Eu vejo que é importante para o cuidado que nós temos com pessoas, principalmente atividades que envolvem muito risco, né? Periculosidade, insalubridade. Mas no dia a dia, eu percebo que o que pega, né, na hora do recrutamento, entra muito mais esse cuidado. Quais são as ações que a empresa tem, que ela oferece, as campanhas, como é o clima organizacional. Uma coisa muito interessante, gente, pasmem, é que como lá a gente faz o processo, muitas vezes a gente divulga a área que a gente está recrutando, mas a gente não divulga o nome da empresa, entende? Até porque a empresa que nos contrata, ela quer justamente filtrar para não ter essa procura, porque eles não querem focar nisso, né? E nós fazemos um recrutamento por competência. Então, são várias etapas. E uma coisa que a gente percebe é que as pessoas questionam muito sobre isso, né? E tem casos que as pessoas falam assim, vê lá a área de atuação, né? E fala, viu, mas deixa eu te perguntar, é tal empresa? Aí as meninas, né, não falam, mas questionam. Olha, nesse momento nós não podemos falar ainda, né? Vai chegar um momento em que você passando nas etapas, você vai saber qual é a empresa, mas caso seja essa, né? Teria algum problema? Objeção. Exatamente. E muitas vezes nem é realmente a empresa, mas eu já oriento para a gente poder fazer essa pergunta, porque é um termômetro, né? Então, e as pessoas falam assim, não, porque eu não quero. Se for nessa empresa, eu não quero. Então, você enquanto empresário, enquanto empreendedor, isso é uma pergunta que você precisa fazer para você, né? Qual é a imagem que você acredita que as pessoas têm da sua empresa? E começando pelo clima dela. Porque tem pessoas que não quer de forma alguma trabalhar em determinadas empresas. Nenhum ali naquele lugar. Nem por um cargo, entendeu? Talvez de sócio, não queira. Então, pessoal, para você ter um ambiente mais seguro, se você é um gestor de uma indústria, não só grandes empresas, a AlphaSeg Segurança, ela atua com empresas pequenas, média e grande. Procura a AlphaSeg do Neymar, é uma empresa muito séria para trabalhar o desenvolvimento, a segurança do trabalho na sua empresa. Ele tem treinamento de brigadista, vários treinamentos ali, importantíssimo, que vai proteger o seu pessoal, trazer mais segurança e de forma consequente, né, um bom rádio peão, porque se tem uma coisa que não tem como acabar na vida é a rádio peão. Sempre vai ter gente falando da gente. E se você quer seus funcionários falando bem de você, mostrar para eles o cuidado na segurança faz total diferença. Ana, eu quero voltar um pouquinho na sua história de vida. O que te levou a escolher a psicologia? Você foi pedagoga? Isso. Como é que foi? Eu acordei, abri os olhos, falei, vou ser psicóloga.
Desde muito nova, assim, a gente não ouvia falar da psicologia como se vê hoje, né? Se ouve hoje e tal. Mas eu já tinha ouvido falar e eu sempre gostei muito de estar com pessoas, de ouvir pessoas. Eu fui salvadora por muito tempo. O que que é ser salvador? É aquela que quer resolver o problema de todo mundo? Ser psicólogo não é ser salvador, mas a gente tinha essa percepção, né? Não, eu vou ser psicólogo que vou resolver o problema de todo mundo. Mas naquele momento, aqui em Tangará, não se tinha essa opção, né? Eu cresci aqui em Tangará, não nasci aqui, mas sou tangaraense, porque os meus pais se conheceram aqui, casaram aqui, e pouco... Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Boni, você acredita? Minha mãe saiu dia 17 de janeiro, aniversário do meu pai daqui de Tangará. Eu nasci dia 2 de fevereiro, depois de 4 dias que a bolsa dela tinha rompido. Então, eu ainda, com tudo isso, sou um milagre. Eu podia ter nascido na estrada, né? Então, eu só não nasci aqui. Aí, aos 4 anos, meus pais retornaram. Então, eu cresci, casei, tive meus filhos aqui. Meu pai, que nem eu te falei, muito empreendedor, então ele mudava bastante, mas sempre ele voltava, sabe? Então eu estava mudando, mas sempre voltando, e a nossa família daqui, da minha mãe, né? E uma parte da família do meu pai também. Então, naquele momento da juventude, eu tinha 4 opções. Eu podia ser letrada, pedagoga, contadora ou administradora. Eram as opções. Te ver nas 4. Então, mas eu não conseguia me ver. Eu falava da administração, não quero, contabilidade também não. E eu acho que minha mãe, com medo de eu casar, eu já estava noiva, eu casei muito jovem, né? Casei com 18 anos, não mudaria nada. Eu acho que eu casei numa ótima idade. E a minha mãe falou assim, não, essa menina vai casar, e não começou uma faculdade. E aí um dia eu cheguei para almoçar e o meu primeiro trabalho foi como secretária, com 2 meses de trabalhando, né, nessa empresa. Eu já fui promovida para o departamento pessoal na época e eu só tinha 16 anos. Eu estava no ensino médio. E mas um dia eu cheguei desse trabalho em casa, minha mãe falou assim para mim, filha, tem uma faculdade aqui, tem psicologia. Aí eu falei, tem, mãe? Ela falou, tem. Eu vi porque passou no jornal, no jornal local, né? Aí eu peguei e falei, ela falou assim, é pedagogia. E ela tem razão, tinha mesmo 2 semestres de psicologia de educação, né? E eu acabei ainda... Dentro do curso Eu falei para ela, mãe, não quero ser professora, mas como uma forma até de honrar, né? Eu não quis desagradar ela. Fiz o vestibular e comecei, mas me encantei. Com 6 meses de faculdade, eu saí dessa empresa, do departamento pessoal, para você ver que, tudo tem uma origem, né? Hoje o que eu faço e a minha primeira experiência já foi no departamento pessoal. E eu já comecei a lecionar na PAI. Na PAI fiquei até passar no concurso, só saí da PAI porque eu passei no concurso. Fiquei 1 ano em sala de aula. E a psicologia só foi entrar na minha vida em 2015. Quando eu estava morando em Primavera e chegou psicologia em Primavera e uma amiga, né? Naquela época eu já me achava velha para ir para a faculdade. E ela falou assim, não, vamos, ela é jornalista, essa que eu te falei que eu mandei mensagem errada. Tava contando aqui pro Boni. E ela, não, vamos, eu te apoio, você me apoia e tal. E a gente iniciou. E eu fiz 1 semestre de psicologia e aí tudo Deus encaminhou pra gente voltar para Tangará. Mas como Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo ele é bom, eu cheguei aqui, tinha psicologia. Tive mudanças de grade, compensação, mas tudo certo. Aí eu me formei em 2021. Uau! E empresária, você sempre se viu assim? Porque poderia estar numa empresa, poderia estar numa grande empresa, inclusive. Eu tomei consciência, e não tem muito tempo, sobre uma situação. Quando eu tinha 7 anos, meu pai, ele gostava muito de fazer... O esporte preferido do meu pai era fazer karatê, né? E ele fazia. E aí, ele, em vez de me colocar para fazer balé, ele me colocou o quê? Pra fazer karatê. É isso. E eu lembro, eu estava até comentando isso com meu primo esses dias. Falei para ele... eu fui campeã matogrossense. Não, hoje em dia... E eu lembro, assim, que eu sempre gostei de ensinar. E eu comecei a aprender, e eu falei para uma amiguinha de bairro, assim, para ela. Falei para ela assim, vamos montar uma escolinha pra gente ensinar as outras crianças? Porque eu tô aprendendo e a gente ensina. Ela falou, com o quê? Eu falei,
vamos inventar alguma coisa. E eu sei que eu batia nas vizinhas assim, palma, e falava para elas que não tinha louça para lavar. Aí nós lavávamos, uma lavava, outra secava, depois nós ia revezando, e aí elas davam dinheirinho para nós. Eu montei a escola? Não, mas eu já tinha um sangue empreendedor que vem da raiz do meu pai, porque a nossa história começa muito antes de nós. Mas eu nunca pensei em ter uma empresa enquanto adulta, né? Então, como eu te falei, eu trabalhei como funcionária, trabalhei como professora. Eu e o Leandro tentamos empreender num determinado momento, mas eu só fui mesmo para o empreendedorismo quando a gente decidiu ir embora de Tangará para ele abrir a empresa, né? Porque ele é o único que sucedeu o pai, então ele tem todo o conhecimento na área de refrigeração ali, e aqui ele não tinha como ser concorrente do próprio pai, então a gente decidiu ir embora. Abri mão do concurso, pedi licença e investi na minha família e no sonho dele naquele momento. E ali eu decidi não trabalhar com educação, somar força com ele, ser mesmo auxiliadora idônea, né? E aí foi quando eu comecei a estudar e buscar. E fui fazendo formações e formações, estudando e pós-graduação, e aí eu treinava muitos professores, porque eu fui coordenadora da educação especial por 4 anos aqui, né? E aí, então eu já treinar a equipe sempre foi o que eu amei fazer. Então eu treinava a nossa equipe, fazia os planos, tudo, sou bem Caxias na parte de gestão. E, cara, a gente cresceu muito, mas a gente errou muito também. Então, assim, nunca sonhei, mas os sonhos de Deus são melhores que os meus, então... Amém. E teve algum momento que você pensou na desistência? Vou parar com isso? Teve, assim, como eu falei, eu e o Leandro, quando a gente chegou lá a gente mudou para Primavera do Leste, né? E quando a gente chegou lá, deu muito certo. Eu fiz um plano modesto, um plano de negócio, porque eu nem sabia o que era plano de negócio, assim, né? Mas eu nunca dou o passo sem ter uma ideia do que eu quero. Então, sempre. E eu tinha um plano, então com 6 meses, como a gente se via, com 1 ano, com 2 e com 5. Eu ponhei com 6 meses a gente já tinha alcançado as metas de quantidade de colaborador, de faturamento, de quantidade de clientes, entendeu? De produtos que a gente queria comercializar naquela época, com 6 meses. Foi um boom, assim, muito grande. E depois de 3 anos, 2008 a gente foi para lá, em 2010 para 2011... a gente teve como que se diz assim, uma visita, sabe? Chegou porque nós ficamos 1 ano e meio numa sala de 50 metros e aí a gente foi para uma de 300 e poucos metros, tanto que cresceu. E nós tínhamos 50 metros só de showroom, de climatizadores, ar-condicionado, e a gente recebeu a visita de um representante. Ele falou assim, por que vocês não agregam alguma coisa a mais? Vocês têm um espaço maravilhoso, tá? A gente estava na avenida principal e... Menino, foi quando a gente decidiu mexer com móveis planejado. E ali não deu muito certo. A gente teve uma franquia, né? Por 1 ano, na verdade. A gente teve uma franquia da Bentec, a gente fez pesquisa de mercado, a gente fez pesquisa com os arquitetos, a gente estudou todas as marcas. Foram 1 ano e meio. Em 2012, a gente inaugurou. Né? Então, entre tudo isso, da primeira visita até... E foi, sabe uma coisa que eu falo assim, às vezes a gente acha que é um sinal positivo, que quando a gente estava pensando o que a gente poderia agregar, do nada um dia, num sábado de manhã, que aí nos sábados geralmente eu não ia para a empresa, porque os filhos ainda eram pequenos, né? Então eu ficava em casa. Eu recebi uma ligação da editora Abril me oferecendo, porque toda a vida eu assinei a revista, né, de escola e tal, dizendo que eles tinham percebido que eu não tinha renovado e que eu tinha ganhado um presente de 3 revistas. Falei, presente de 3 revistas? Falei, é golpe, né? Aí eu pedi o telefone, pedi se eu podia retornar depois, aí para ver, né? E retornei, e era mesmo, e eu ganhei. E daí eu escolhi uma revista, que foi a revista onde a gente desceu olhando, que era aquela Casa e Jardim, a gente olhando, a gente viu ali móveis, vamos, né? A gente já entra dentro das casas, dentro das obras, então a gente já agrega. E na sala que a gente estava ia dar muito certo, mas aí houve alguns interpérios no meio do caminho que foi um negócio que deu muito errado mesmo. Mas hoje eu entendo que eu só faço o que eu faço porque eu aprendi com o que dá certo, inclusive no como liderar, no como, né, gestão. Uma coisa que eu aprendi a gente fala, né, que a gente quebrou nessa época com essa empresa. A outra que
da refrigeração saiu essa empresa e a refrigeração, né, junto com o meu trabalho, o trabalho do Leandro, a gente conseguiu sanar tudo e teve uma palavra muito forte, Boni, que a gente precisa entender, que teve um rapaz que foi a primeira pessoa que a gente contratou, que ele era o projetista. Foi o último também que a gente desligou quando a gente decidiu que a gente ia fechar, porque para o meu esposo era muito mais difícil fechar do que para mim. Quando eu vi que já não estava dando certo, vamos fechar, mas para o homem é uma questão de honra, né? Não posso dar errado, eu sou o provedor. E teve uma palavra que esse rapaz disse para nós, que ele falou assim, olha, eu vi vocês perderem tudo que vocês perderam trabalhando muito. E o Deus que eu conheço diz que aquilo que te foi usurpado, ele te restituirá em 4 vezes mais. E eu posso dizer que não foi 4 vezes, foi muito mais do que 4 vezes. A gente tem essa palavra muito viva. Então, quando eu vejo um empresário que chegou com aquela dor que eu já senti, entendeu? Eu não sou uma consultora empresarial por teoria. Porque eu fui lá, estudei psicologia. Porque é um negócio que dá certo. Não, é porque eu sei a dor de um líder, eu sei a dor de um empresário, eu sei o que é você apostar num sonho e você perder tudo se esforçando. Então, eu conheço essa dor, por mais que ela não seja a mesma, porque para cada pessoa ela é diferente, mas eu conheço essa dor. Então, para mim, é uma honra quando uma empresa chega até mim, sabe, e pede essa ajuda, né? Vem aqui, soma força comigo. É exatamente isso. A primazia soma força. Nós estamos ali para somar força. E eu conheço. E eu visto a camisa mesmo. A dor do meu cliente, ela se torna a minha dor. Né? Eu não sofro como ele, porque eu aprendi a separar as coisas. Mas justamente por manter essa gestão que eu consigo contribuir. Porque já chega ele, né, com as emoções. E eu tive essa pessoa, entendeu? Que chegou e falou assim, olha, de fora, olhou de fora e falou pro meu esposo aquilo que eu falava e ele não ouvia, e que foi fundamental. Então, de forma assim, bem pontual, aconteceu, quebrou, mas não desistiu do sonho, não desistiu de crescer. O que você poderia nortear aí com 3 pontos que te ajudou a não desistir? Primeiro, ter uma pessoa que estava somando força ali comigo. Porque por mais que a gente estava num momento muito difícil, nós nunca olhamos um para o outro e disse assim, você é culpado, você tomou. Não, todas as decisões nós tomamos em conjunto e assim nós fazemos até hoje. Entende? Por mais que a clínica e a primazia é gerida, né, numa maior parcela, mas tomadas de decisões de investimento, tudo eu não tomo sozinha. E a mesma coisa com a Energy, com a Chico Energia e com a All-in, que são as outras 2 empresas que a gente tem, né? Então, a gente sempre toma decisões sozinhos. Nunca tomamos decisões sozinhos. Então, sempre em conjunto. Então, sempre tem uma pessoa que você confia do seu lado, né, e nunca tome decisões sozinho. Outra coisa, tenha clareza de onde você quer chegar e pense assim, vou fazer um plano de prioridades. Fazer um plano de prioridades para nós naquele momento foi crucial. A gente precisava entender que desistir era a única coisa que poderia fazer com que a gente fosse realmente fracassados. Porque o fracasso só está na desistência, entende? Então, tomar uma decisão errada não é ruim. O ruim é quando você não aprende e você fica ali, né, batendo martelo. Então, tenha uma pessoa do seu lado, tá, somando força com você, tenha clareza do que você quer, né, e não desista, saiba que é um dia após o outro e não se importe com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. O sonho é seu, confia e coloca força nele que você vai conseguir, entendeu? E a direção de Deus, que é o primordial, porque sem ele nós não teríamos tido a força que nós precisávamos para dar continuidade ali. Muito bom. Muito bem. Encaminhando novamente para psicologia e empreendedorismo, qual é o erro emocional mais comum que os empresários cometem? Emocional? Que um dono de negócio comete. Nossa, depende muito do ramo, depende muito do nível de gestão, mas eu acredito que é justamente essa, de não ter planejamento.
não ter planejamento. Quando eu não tenho planejamento, eu saio atirando para todos os lados, saio promovendo quem eu não devo, perco, não retenho talento, entendeu? Não consigo fazer uma boa contratação. Então, planejamento, porque o planejamento me mostra como eu quero chegar em dezembro. E aí, Boni, eu gostaria até de falar sobre a diferença de sonho, objetivo e meta, porque às vezes as pessoas, elas acham que é a mesma coisa, e não é, né? O sonho é o desejo. Você tem o desejo de ter uma empresa em algum ramo, por exemplo. Quando ela vai se tornar um objetivo no dia que você tirar do âmbito do desejo e transformar isso em uma prioridade. E a partir do momento que você estabeleceu aquilo como uma prioridade, aí vamos para as metas, vamos para as ações que vão promover que esse objetivo seja alcançado e aquele sonho realizado. Top. Pegou a chave aí, gente boa? Fala comigo aí do outro lado. Ainda bem que eu tô assistindo, né? Ainda bem que existe o Bonicast. Esses dias eu ajudei um amigo, um irmão lá da igreja, no momento de tomada de decisão, e eu perguntei para ele, mas o que você quer? Você tem que tomar uma decisão, é uma decisão que envolve não só um negócio, envolve sua família. O que você quer? Aí ele mudou assim, meio assustado, mas aí não demorou muito, ele falou, eu quero isso. Falei, agora, tira isso de lado e se pergunte o que você realmente mais quer. O que é aquilo que está lá dentro mesmo, assim, do seu coração, que você mais quer alcançar? Porque muitas vezes, não sei se você concorda comigo, mas muitas vezes as pessoas, elas abrem mão daquilo que elas mais querem, que elas realmente desejam, que ela tem, assim, sabe, como a ambição de vida delas, por aquilo que é mais fácil, por aquilo que está mais acessível, né? Não estou dizendo que dentro do planejamento, às vezes a gente vai ter que fazer isso, porque não dá para começar, talvez, do jeito que a gente gostaria. Porém, existe um subterfúgio, uma sabotagem, que faz com que as pessoas tirem o pé, abandone aquilo que ela realmente sonhou, desejou, às vezes até planejou, porque viu um obstáculo. E aí vai naquilo que, não, o que eu quero hoje é isso. Mas é o que você mais quer mesmo para você? Você que está perguntando o que eu mais quero para mim. Esse é fácil demais. Através da profissão ao qual o Senhor me deu um dom, entendeu? Ser a expressão do amor dele. Não. Porque eu acredito que o mundo, ele é justo. Às vezes as pessoas dizem que o mundo não é justo, mas sabe, Boni? O mundo te devolve aquilo que você manda para ele. Quando eu estou falando de mundo, eu estou falando de um nível que muitas vezes a gente sente, mas não vê. Então, eu não sou, como eu falei, eu não sou psicóloga porque eu nasci para ser. E através disso eu quero ser essa luz, eu quero ser essa expressão, eu quero, sabe? A expressão literalmente do amor dele. Uau! O que vier depois disso vai ser consequência. Tanto que quando o Servilha, né, Centro de Especialidades, foi inaugurado, a coisa que eu mais peço todos os dias é que para todo mundo que entra ali dentro, seja profissional ou um paciente, um cliente, se sinta bem. É isso que eu quero, que as pessoas saiam dali melhor do que elas entraram. Muito bom. E no líder, o que mais sabota ele emocionalmente? É não saber lidar com as suas emoções. O autoconhecimento. Exatamente. E a clareza de gestão. Porque assim, quando eu sei o que eu quero chegar e eu sei o que eu espero de cada pessoa, fica fácil de alinhar. Entende? Por quê? Porque eu vou falar sobre desempenho. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com uma colaboradora. E nem sempre eu vou falar só elogios ou vou dizer para ela. Mas eu chamo, entende? E a gente vai falar sobre ações. E outra coisa, líderes, parem de dizer para as pessoas o que elas precisam fazer e comecem a fazer perguntas para estimular elas a pensarem. É o principal ponto de um líder. Um líder, ele precisa estimular as pessoas a pensarem. E a tendência é você sentar e falar, porque eu quero que você faça assim, porque você vai fazer assado. Você está fazendo o que faz sentido para você. Agora, questione, pergunte, porque ser líder, primeira coisa, é servir. Não pense que você vai ser líder para ser servido. Não, você vai servir as pessoas mais ainda, né? Então,
Vai ser mais pesado? Lógico, eu acho que não tem autonomia, responsabilidade, tudo cresce, Sim. né? Mas o líder ele tem que ter aquela visão de drone, sabe? De olhar para as pessoas e pensar assim, eu tenho que entender que eu tenho pessoas diferentes, né? Olhar para esse Visão lado de- humano. Visão. Visão de drone. Ó. Ó, Lá em entendeu? É aqui, ó. Tem que olhar tudo. E Top. para isso tem que ter planejamento. Senão, como que eu vou dar direcionamento? Sem planejamento não se dá direcionamento. E daí não se Gostei. lidera. Visão de drone, contra C, contra P. O Boni aqui agora. Amor, anota aí, vamos fazer o conteúdo de visão de drone. Gostei disso aqui. Muito bem. Ô, Ana, e na sua opinião, por que tem empresa que acha que investir em saúde mental não é investimento, é custo? E já tem outras que entendem que é um investimento, né? Por que tem esse tabu? Ah, mas vai custar, é pesado. Com a NR1 agora é o que a gente mais tem ouvido, né? Nossa, só estoura no bolso do empresário. Isso. Gente, é uma lei de 1978. Não é de agora, Sim. entende? É que agora ficou mais as vistas, Evidente, né? É obrigatoriedade. Quando fala que é obrigatoriedade, que vai multar, mas é aquela coisa. É porque você não entendeu que o maior investimento, o maior patrimônio do teu negócio são as pessoas. Independente do que você trabalha. Tanto que a gente fala assim, mas a tecnologia, a IA, tá aí, tudo, né? Não vai... Não, primeiro que a IA é uma inteligência artificial que só funciona com quem é inteligente o suficiente para usar. Entendeu? Porque senão ela não é inteligente. Sim. Então, entender isso é um primeiro ponto. E quando a gente fala essa questão de... Me fala de novo sua pergunta, que agora eu fui longe. Por que tem empresas que entendem que trabalhar saúde emocional tá. é investimento e tem outras que acham que é só custo, é pesado? Né? É porque não entendeu, Boni. Não entendeu o valor das pessoas. No dia que a gente entende o valor das pessoas e a gente entende que elas vão somar força conosco e nós vamos conseguir obter resultados que a gente até então, sozinho, você não faz nada. Você até faz, né? Vou até retificar o que eu estou falando. Você até faz, mas você faz de forma limitada. Quantas empresas só a Ana Kátia dá conta de atender? Quantas empresas eu e a minha equipe damos conta de atender, de contribuir e até por quê? Porque aquilo que eu tenho de dom, de performance, de repente você não tem, e assim a gente se completa. Então, e até um ponto importante para você que quer formar uma equipe de alta performance. Não fica contratando clones, que a tendência natural, inconsciente, é você contratar pessoas parecidas com você. Sim. Tanto que quando a gente faz mapeamento de perfil dentro das empresas, é chocante em muitos casos, entende? Porque tem vários... E não, a gente dá mais trabalho ter pessoas de perfis diferentes, de personalidades diferentes? Dá, mas é muito importante porque é um complemento. E aí quem ignora esse cuidado emocional vai, obviamente, ter colaboradores mais doentes, que empresas que investem nisso, que entendem a importância disso, vai ter um clima organizacional muito melhor, consequentemente, muito mais produtivo. Né? Esse clima organizacional, tem como o empreendedor resolver ele sem fazer esse tipo de investimento? Tem como... Você já viu alguém conseguir fazer isso? Não, nunca vi. Entendeu? Sem fazer o investimento em pessoas. E é muito interessante que você me perguntou sobre segurança do trabalho agora há pouco. Eu vou citar me ocorreu agora um exemplo para você ter ideia da saúde, da importância da saúde mental e emocional com a segurança do trabalho. Tem uma empresa que a gente atende, já são nossos clientes há algum tempo, e a gente percebeu que estava tendo muito acidente, né? E acidentes assim que você fala assim, nossa, mas como que a pessoa deixou chegar nesse nível? Então, tipo, são acidentes que são graves, acabam sendo graves, né, pelo ramo de atuação. E aí nós começamos a fazer um trabalho de acolhimento, de escutativa e compreender, né? Inclusive identificar quais eram os riscos mais eminentes. E nós entendemos que a maior parte dos acidentes aconteceram em momentos que aquelas pessoas estavam sofrendo por algum tipo de luto.
Entende? Então, era luto porque tinha perdido várias pessoas da família na pandemia, por conta de um aborto, por conta de um filho que morreu de câncer, por conta de... Então, no período do acidente, se eu não estou emocionalmente bem, a minha atenção diminui e isso vai ocasionar alguns acidentes. Então, o que nós fizemos? Alguns trabalhos, não com a palavra luto, mas sobre o como saber lidar com a dor. E agora a gente já tem um bom tempo, né, que a gente não tem nenhum acidente. Por quê? Porque foi cuidado dessas pessoas. Então, só para você entender o nível de uma coisa estar interligada à outra. E agora a empresa que está nos ouvindo e precisa trabalhar essa parte do desenvolvimento emocional da equipe, da empresa. Eu soube que você tem um programa Psique. Isso. Como que esse programa pode contribuir para esse empresário? O gestor pode levar para a empresa que ele atua? Ok. O Psique, ele surgiu justamente como uma forma de contribuir com uma das etapas do cumprimento da NR1, né? Então, como você falou no início, nós credenciamos a clínica, o Servilho Centro de Especialidades. Temos várias psicólogas de várias abordagens credenciadas e a gente atende pelo Plano Unimed e pelo Bradesco Saúde, porque normalmente como um benefício algumas empresas conseguem fornecer para os seus colaboradores ali o plano de saúde. Então nesses casos a gente já consegue dar o acesso para essas pessoas, né? E o Psique, ele surgiu justamente com a ideia de poder proporcionar para esse empresário dar esse benefício de acesso à saúde mental, né, para o seu colaborador. E justamente porque eu penso isso, Boni, de como contribuir para que as pessoas possam estar melhor com elas, né? Gerindo melhor, porque todo mundo tem as suas dores, todo mundo passou por algum momento difícil, que a gente precisa levar para um atendimento e se dar conta, porque a transformação só acontece com a tomada de consciência. Enquanto você não toma consciência da raiz, você não toma consciência da sua dor, você não consegue fazer nada. Você fica só relutando com ela. Então, o Psique, ele tem esse objetivo, né? Então, se você quer dar um benefício e também está amparado, porque ao contratar esse programa, você vai receber um diagnóstico da NR1 com um plano de ação para a sua empresa, que aí você vai poder contratar alguém para aplicar, ou até mesmo o Instituto Primazia, né? Ou se ela quiser aplicar ela mesma, se ela tiver um RH dentro da empresa, nós já vamos dar o plano de ação, então ela pode desenvolver campanhas internas. Então, a empresa, ela é como eu falei, uma coisa não invalida a outra, né? Então, o atendimento, porque o que a gente vê, os afastamentos, que a maior parte, né, é o terceiro motivo de afastamento hoje no nosso país é a saúde mental. Né? Então, ela impacta muito. E não é só sobre o colaborador que não está indo para a empresa, mas é sobre essa pessoa, a família dela, a vida dela. Né? Então, a gente precisa olhar para isso. E por que as pessoas têm medo de olhar para dentro? Isso é muito pessoal, né? Eu vejo assim, vou te falar pelos atendimentos clínicos que eu faço. Hoje eu consigo ter uma agenda ainda muito restrita, então meu foco é casais, empresários e mulheres, mas atendo homens também, tenho inclusive alguns pacientes homens, mas o que eu percebo? As pessoas têm medo de não saber lidar com aquilo que elas vão encontrar. O que será que eu vou descobrir se eu olhar para dentro de mim? Entende? E também existe um posicionamento, né, que a gente chama ali num triângulo traumático. Às vezes é muito mais confortável eu ficar na posição de vítima, de salvador de todo mundo. Quando não estou nessa posição, vou pro acusador. E eu fico nesse triângulo. Então, a mudança, ela exige um esforço, uma constância. E muitas pessoas não querem sair da sua zona de conforto. Eita. Ó, triângulo aqui, ó, peguei, ó, vítima, acusador e o herói. Salvador de todos. Qual desses é você, gente boa? Ou em qual deles você está nesse momento? Em qual deles você transita de acordo com o cenário que você tá vivendo. Ana, vamos falar um pouquinho mais sobre a sua família, essa combinação de casamento, empresa, né, empreendedorismo. Quais são os maiores desafios de equilibrar família e negócio?
Eu vi uma expressão esse final de semana falando assim, né? Que o homem ele trabalha de sol a sol, mas a mulher nunca acaba. E é bem isso, né? Eu vou te falar uma coisa, exige muito planejamento. Eu volto no planejamento, gente, porque e clareza, sabe? Clareza dessa. Uma coisa que o Leandro, a gente falava muito um pro outro, né, no momento mais difícil da nossa vida, que foi quando essa empresa não deu certo, porque quando ela não deu certo, bom, ela não deu certo, ao ponto assim de teve um dia que eu vi o meu marido chorando, porque aquele dia a gente ia ter que contar para os filhos que não tinham que comer em casa, sabe? Só que Deus, ele é muito bom, porque o telefone tocou, minha cunhada convidou a gente para almoçar na casa dela. E esse é Os milagres de Deus, os milagres, aquele descansa, sabe? Descansa porque eu tô no controle. Tem de bom ânimo. É bem isso. Então, olhando para isso, eu vejo que eu dizia muito isso para ele, a gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a nossa família. Então, é isso. Primeiro é a nossa casa. Tá. Né? Então, eu olho muito para isso, sabe? A minha família, ele, né? Uma coisa que eu quero muito, envelhecer, ficarmos velhinhos, viajando muito, porque a gente compactua desse gosto, né? De viajar. Então, é isso. Eu quero viver com ele, ver os meus netos nascerem, meus filhos casarem e saber que não adianta eu me doar muito aqui e perder aqui, sabe? Então, é esse olhar. Porque a tendência nossa é mergulhar. Ah, eu quero muito. E uma coisa que eu aprendi sendo herdeira, eu quero viver. Eu quero viver. Porque eu digo herdeira, assim, eu não tenho mais o meu pai nem a minha mãe, né? E por muitas vezes eu falei, não falo mais isso, porque eu já vi o que é o peso disso, de uma fala sua sobre a sua vida, né? Mas que eu daria tudo do pouco que eles deixaram para nós, e mais um tanto da minha vida e mais um tanto de tudo que eu conquistei para mim ter eles. Então eu quero ser isso, eu quero ser presente na vida das minhas colaboradoras, presente na vida dos meus clientes e principalmente presente na vida dos meus filhos, mas não perfeita, não tenho essa pretensão. A gente erra, a gente cansa e tá tudo bem. O principal ponto do ser humano é entender que ele pode pedir ajuda e que tá tudo bem. Esse é um dos aprendizados que eu tive recente. Uns desafios que nós enfrentamos aí no final do ano, que atravessou para o próximo ano, né, para esse ano que nós estamos. E o aprendizado que eu tirei dele foi esse, que não precisa ser forte o tempo todo, né? É interessante a gente ter uma postura onde a gente quer ser forte, onde a gente peita, né? Mas peitar não quer dizer que a gente tem que fazer isso sozinho, Exatamente. Que não precisa pedir ajuda, não precisa falar sobre, né, etc. E família é crucial, eu falo que é o maior patrimônio que a gente tem. E não é ser perfeito, porque às vezes, até um dia uma pessoa falou assim pra mim, nossa, sua família é muito perfeita, né? A gente vê nas redes sociais, eu falei, não se engane com as redes sociais, tá? Família Margarina. Não, ali eu só vou postar o que é bom mesmo, sim. Porque o que não é eu com ele, eu e minha família ali resolvendo os bastidores. Até o marido roncando, você posta? Pois é, menina, eu fiz o teste, né, que funcionou. Eu mandei 2 beijinhos, mas parou de roncar. Brincadeiras à parte. Mas a gente compartilha algumas coisas, mas... E sabe quando que isso ficou muito evidente? Quando a minha filha, ela tinha 5 amiguinhos, era ela e 5 amiguinhas na escola. E um dia a gente conversando, ela falou, mãe, só eu e fulana que temos os pais que são casados. Sim. O resto, então, e é uma realidade que quando a gente vê, né, conversando com pais e tudo mais, é uma realidade muito cruel. Mas você falando aí, eu me recordo de quando eu pensei isso a respeito dos meus pais. Lá atrás, eu jovem na escola, e eu olhei para isso e eu vi. Falei, nossa, não deve ser fácil para fulano, né? Porque se eu tenho meu pai e minha mãe, não é fácil para mim, então para o fulano também deve ser pior, né? E eu não faço pretensão nenhuma, gente, de vender uma perfeição, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas você é psicóloga, um psicólogo surta, fica bravo, toma atitudes erradas. E até mesmo com seus filhos, né? Deles eu vou ser sempre mãe, nunca vou ser psicóloga. Eu não sei se você passa por isso, mas né, eu como pastor, uma vez, eu não tinha ido ao Pedro, o João chega comigo na escola, a escola na igreja, ele deveria ter, sei lá, acho que uns 3 para 4 ou 4 anos,
E ele tá passando ali pelo hall da igreja, o irmão falou com ele, né? Pai do Senhor, João. E ele passou. Aí eu falei, filho, volta aqui. Volta aqui. Aí ele voltou. Falei, filho, fala boa noite pro irmão, fala Pai do Senhor pro irmão. Aí o irmão, rapaz, você é filho de pastor, você tem que falar Pai do Senhor pro irmão. Eu falei, não, senhor. Não, senhor. Não confunda as Não coisas. confunda. Ele é filho de um ser humano. Exatamente. Deus chamou para ser pastor, mas como ser humano, que ele também tem dia que ele não quer falar com ninguém, ele tem um perfil mais intimista, então ele não é igual a mim que chega falando com todo mundo. Ele já chega mais acanhadinho. E aí o que acontece? As pessoas atribuem aos filhos de pastor que eles sejam mini-anjos, né? Sim. E aí é onde acontece, aí os pastores não têm posicionamento, fica constrangido de confrontar os irmãos, de falar e etc. Lá na igreja, meus filhos, eles não têm privilégios a mais do que o filho do membro, mas também eles não têm deveres maiores do que o filho do membro. Ele é um filho de um ser humano como o outro e precisa de correção e também de motivação de igual forma. Eu já conversei com a psicóloga dos meus filhos de falar, gente, me ajuda, não tô dando conta, sim, entendeu? No sentido, e olha que eles não são filhos que dão trabalho, sim, né? Tipo, não tem, graças a Deus, meus filhos são uma bênção, sim, mas hoje mesmo, para você entender o que é, não caracterizar uma perfeição inexistente para dizer, eu trabalho casais, por quê? Porque eu tenho autoridade, entendeu? Já quase separei, já tivemos conflito. Sim. E graças a Deus, não é, olha, 27 anos, não, mas casamento é igual vinho. Um dia que você aprende a entender como o outro aceitar ele, sem querer mudar ele, e também, né, vice-versa, vai ficando bom demais, menino. Sim, vai ficando bom. Eu falo que meu casamento vai ficar bom mesmo depois de 10 anos. E agora, depois dos 20, ficou mais ainda. E é isso. E uma coisa interessante que aconteceu hoje. Eu, na correria, a gente tinha um podcast, eu me arrumando, e eu marquei essa reunião com uma pessoa lá de São Paulo no horário errado. E a minha filha veio compartilhar comigo. E olha o que é o inconsciente. Ela veio fazer um desabafo ali, compartilhar um negócio. E eu levantei e saí e fui para a cozinha. Fui pra cozinha, eu tô corrida, não sei o que, falei assim, né? E ela foi atrás de mim falando. Aí meu esposo me mandou uma mensagem, cuida da forma que você tá falando com a Jasmine. Aí eu mandei assim uma figurinha, como assim, né? Tipo, aí ele me mandou um áudio falando, olha, eu sei que foi inconsciente, mas sábado porque esse final de semana eu trabalhei um pouquinho mais, o que eu já não faço há bastante tempo, final de semana geralmente eu não trabalho, mas esse final de semana, porque eu tenho umas outras coisas para fazer, eu falei, eu vou ter que trabalhar. Ele falou, sábado você fez isso e hoje de novo. A Ana Kátia, imatura, ia dizer assim, mas você não viu que eu tô ocupada, que eu tô fazendo as coisas, eu tô correndo atrás, eu tô te ajudando. Não, eu disse muito obrigada. Sim. Porque é eu apoiando ele, e não é sobre... ele não estava me acusando, sim. Entende? Ele não estava levando pro pessoal, exatamente. Falando que péssima mãe, mas só que eu li aquilo, mandei a figurinha para ele assim, mas eu nem tinha ouvido o áudio dele, porque ela estava perto, eu não quis, eu só ouvi no carro depois. Mas aí, eu, na hora, já falei, poxa, eu devo ter... Aí eu chamei ela, né, ela estava indo tomar banho, eu falei, filha, não é que a mãe não quer te ouvir. A mãe tá um pouquinho corrida, mas final da tarde, podemos conversar? Ela olhou para mim e falou, mãe, eu te amo, não tá tudo bem, eu entendo, mas eu erro muito. Sim. E nós duas somos muito parecidas, entendeu? Aí... Sim. Então... E o que teve de bom no empreendedorismo que te ajudou no casamento? Que você pôde trazer? No momento mais difícil, eu falo que foi ali que a gente entendeu o que era a unidade de um relacionamento. Lembra que eu te falei que a gente não acusava um ao outro, mas a gente se uniu cada vez mais? E uma vez eu vi o Leandro, ele estava conversando com uma pessoa, e a pessoa, acho que falando, né, sobre aquele momento, e eu ia chegando assim na empresa, e ele estava de costas, Boni, isso me marcou muito, porque eu vi ele dizendo para a pessoa assim, eu agradeço a Deus por ter a Ana como a minha esposa, porque talvez outra mulher no lugar dela não estaria comigo num momento como esse. Ali a gente... E eu faço das palavras dele a minha, entende? Porque não é sobre mim ou sobre ele, é sobre nós, né? E então, empreender... E a gente sempre deu muito certo trabalhando junto.
Isso aí a gente nunca teve problema, não, sabe? E porque ele me ouve, eu ouço, às vezes a gente não concorda, mas a gente conversa. Eu respeito as decisões dele, ele respeita as minhas e principalmente a gente se estimula, né? Então, às vezes eu quero fazer uma formação, tal, ele fala: amor, mais uma. É mesmo? Não, mas se você quer, vai lá, faz, entendeu? E tanto que eu decretei há muitos anos atrás o seguinte: eu nunca faço uma formação desde que o investimento, meu ROI, né? O investimento feito, enquanto ele não volta, nada de fazer outro. Aí, às vezes, é uma coisa que a gente pergunta um pro outro: e aí, o ROI, como que tá? Não, já voltou. Então, beleza, vamos pro próximo. Porque não dá para parar, né? Sim, mas eu vejo que é isso, é a unidade, é estar junto mesmo e sonhar junto. A gente foi pro REM, já ouviu falar do REM? Não. Não? Os legendários, já ouviu falar? Sim, né? Então, o Leandro, ele é legendário. E o REM é uma imersão que é com o casal, que é fantástico. Olha que eu já fiz Casados para Sempre, já fiz encontros com Deus, já fiz muito curso com o marido, muito encontro de casal, mas ali foi na pele mesmo, sobre... Não posso falar o que foi, mas assim, vou só falar uma coisa para você. Ali a gente trabalhou sobre o que é realmente dividir a carga, sobre o que é confiar no outro e principalmente sobre poder falar sem ser julgado, falar sem ser acusado, sabe? Um poder ouvir de fato o outro. Teve coisas que para nós foi muito fácil, mas não foi tão fácil para outros casais. Afinal de contas, eram mais de 150 casais. E no REM foi extraordinário, porque a gente entendeu isso. Eu fui para o REM achando assim, vamos lá, só viver mais um momento, porque tá tudo tão bom, mas não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Sim. Então, né, olhe para si, tenha a humildade de saber que se você melhora todos os dias, você vai melhorar o seu relacionamento. E teve uma dinâmica lá que me impactou muito, tá? Que foi justamente na hora de fazer, não vou contar a dinâmica, mas vou contar o objetivo dela, que foi ajustar os planos. Nós, um de frente para o outro. Eu criei o meu plano, ele criou o dele. Quando a gente olhou, nada a ver um com o outro. Nada a ver. E lá a gente fala, o nosso lema é felizmente inseparáveis, né? Eu olhei para aquilo e falei: amor, nós ajusta esse negócio ou não vai ser felizmente não, porque eu vou estar remando para um lado e você para o outro. E foi assim, foi um choque para nós dois, né? Mas alinhamento, cara, tem que ter alinhamento, porque senão isso vai destonar e o seu casamento pode não durar. Uau, se você empreende junto, né, com a digníssima, com o digníssimo, agora atenção redobrada, encaminha esse episódio para alguém que você conhece, que você ama, aquele colega, aquela amiga empreendedora, gestora que precisa ouvir, principalmente essa pergunta. Lá vem ela. Vamos lá, eita. Existe um erro que os casais empreendedores mais cometem? Sim. Qual é esse erro e como que a gente evita ele ou trabalha ele? Levar situações de casa para o trabalho e levar situações do trabalho para casa. É o maior erro de quem trabalha junto. Não que a gente não vai conversar sobre, você entende? Mas você tem que saber separar. Né? Porque às vezes não conversa na empresa, o que precisa ser conversado na empresa vai conversar em casa, entende? E vice-versa, né? Então, na empresa, vocês são sócios ou parceiros, né? Mesmo que você não tenha o seu nome lá no contrato social, mas você trabalha junto, lá tem que ser profissional. E aqui você é um casal. Então, saber separar bem é igual separar a finança, que é outro erro que muitos empresários... Clássico. Né, cometem. Então, leva as suas contas pessoais e paga na empresa. Não, você tem que ter prolabore, entende? E você vai viver com o seu prolabore. Ah, mas não tá bom. Então, vai inovar o seu negócio para você ganhar mais. Não é? Então, eu falo que o maior erro é esse. Então, a gente já cometeu. Hoje a gente até conversa sobre algumas coisas, mas em um determinado momento. Mas quando a gente está em casa, a gente evita. Evita. E a espiritualidade? Qual que é o papel dela para as emoções, para ter produtividade? Total, como eu falei, eu não vejo a ciência, a psicologia, as ciências sem Deus. Até porque se não fosse ele, né, não existiria ciência. E
E começa como eu falei. No dia que eu entendi o que era ser filha amada, a primeira coisa que eu deixei foi de ser birrenta e achar que a minha irmã era a preferida. Porque eu entendi o que era amor de pai e mãe. Sim. Sabe? Então, quem nunca? Você tem irmãos, Boni? Sim, Você nunca achou que seu irmão fosse o preferido? Muitas vezes. Mas a minha irmã achava que era eu. Se você perguntar pra ele, ali não sabe que é isso, não. Sabe? Mas queria saber, né? Então, eu vejo isso, assim, que a espiritualidade, ela é muito importante. Até porque eu entendo que o que nos faz imagem e semelhança de Deus é porque somos espírito. Verdade. Sei. Né? Então, como eu não sou daqui e o que vai sobrar, né? É o espírito, é o que me faz imagem e semelhança. E o Leandro, ele tem uma fala, a gente fala muito isso. O relacionamento, ele tem que ser, como a palavra diz, uma corda de 3 dobras. É você, a Aline, né? Mas em vão vocês dois se unirem se não tiver Deus. Sim. Porque Ele é o que vai trazer o laço mais forte para que essa corda não se rompa. Então, o romper dessa corda acontece porque a gente não estabelece Deus como uma prioridade da nossa casa e da nossa vida. Uau, estamos chegando ao final do episódio, Ana. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Tem as redes sociais, tem a da Primazia, que é @Instituto Primazia. Lá vocês vão entender um pouquinho de tudo que a gente faz, os clientes que a gente atende, conhecer um pouquinho da equipe, né? Tem também o @PsiAnaCátia_Servilha. Esse é um perfil que a gente tem trabalhado mais sobre saúde mental. E tem o @Servilha... Como que tá aí? Especialidades, né? Que é a da clínica também. Nós vamos deixar todos aqui abaixo aqui na descrição. E Ana, se você pudesse dar um conselho emocional para quem quer prosperar na vida, qual seria o conselho? Um conselho emocional para quem quer prosperar na vida. Primeiro que entenda o que é prosperidade para você. Porque às vezes a gente relaciona prosperidade com dinheiro, né? Mas se você quer prosperar, descubra quem você é, sabe? Invista em você. Eu acho que o primeiro ponto é esse, invista em você. Porque quando alguma coisa na sua vida muda, tudo muda. E tudo que você precisa para mudar está dentro de você, não está em outro lugar. Muito bom, muito bem. E se você, gente boa, tá me ouvindo aqui, tem um computador, tem uma impressora, de vez em quando dá uns piripaque, né? O computador não liga, não recarrega a fonte, o mouse não funciona, às vezes é um software que não está funcionando. Eu tenho uma solução para você. RD Balanças e Informática. É um parceiro nosso aqui no Bonicast. Esses dias mesmo ele arrumou minha impressora, tá ó, impecável. Gostei muito do trabalho dos meninos e super recomendo o Rudinei com toda a sua equipe. Com certeza vai prestar um ótimo serviço para você. Ana, nós vamos passar para o ping-pong. Ping-pong é um desafio. Eu inicio uma frase e você encerra ela com uma palavra, sendo possível. Se não, é claro, você pode complementar. Okay. Tá bom? Nós gostamos de conversar pouco. A vida é... uma dádiva. Ser esposa do Leandro é? Um privilégio maravilhoso. A Ana Cátia é? Filha amada. Deus é? Tudo na minha vida. Ser psicóloga é? Um dom que Deus me deu. Ser mãe é? A melhor coisa do mundo. Não me vejo sem os meus filhos. Inteligência emocional é? Essencial. Dinheiro é? Consequência daquilo que você faz com amor. Saúde é? O maior bem que nós podemos ter. Um homem que você admira? Aí é difícil dizer em uma só palavra, mas meu pai, meu avô, né, são as referências que eu tive, como não foram perfeitos, mas foram homens que eu amei muito. O meu marido, eu tenho muita admiração por ele, porque não basta você amar um homem, você precisa admirá-lo, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu também.
e o meu filho, porque eu tenho certeza que ele vai ser um grande presente na vida da esposa que Deus vai preparar para ele. Amém. Amém. Uma mulher que você admira. Minha mãe, Uma qualidade que você admira nas pessoas. lealdade. Um filme ou um livro que te marcou. Se tiver os dois, pode ser também. Um filme. Eu sou péssima com nome de filme. Eu lembro da história, mas muitas vezes. Mas tem uma série. This Is Once. Já assistiu? Não. Ah, então assista, porque ela representa muito a família, sabe? Então é uma série que eu gosto. E eu gosto muito de filme baseado em fatos reais. Então, agora, livro. Ah, livro tem um monte. Um livro que eu gosto é A Arte de Ser Imperfeito. Essencialismo também é maravilhoso. Liderança, né? De liderança você pode ler Liderança 3.0, é fantástico. Ah, livro eu tenho bastante, eu gosto muito. Um lugar que te marcou. Nossa, Boni, que eu falei, eu e o Leandro a gente compactua de gostar de viajar muito, né? Muito, muito. Mas eu vou para a última viagem, Fernando de Noronha. Ah, legal. Aqui no Brasil foi um lugar que me impactou. Agora, fora Madrid. De todos que eu fui até agora, eu gostei muito. Muito bom. Um versículo que tem sustentado a sua caminhada. Ou uma história bíblica. Tem vários, mas eu não sou muito boa em falar decorado, mas é sobre... Tem um que me marcou muito, que, se eu não me engano, é Isaías 10, 41, 10. Eu não me lembro, foi num momento de muita dor, que ali fala, né, que Deus, ele é a força. Se a gente está fraco, a gente tem que entender que nada acontece em vão. O Senhor, ele é a nossa, sabe, assim, seja forte e corajosa. É isso. Muito bom. Ana, chegamos ao final. É um prazer, uma honra gigantesca, né, receber você aqui. Foi para mim sensacional esse episódio. Tem muitas anotações aqui, decisões que eu tomei aqui durante o episódio e, como diz Dale Carnegie, decidiu, haja, né? Anotei aqui para nós fazermos depois desse episódio. Só que antes de eu te fazer a última pergunta, eu queria saber se teve algo que nós não falamos que você não pode sair daqui sem falar, passou e você pensou, poxa, poderia ter falado isso aqui, essa pergunta poderia ter sido feita, não fez, teve alguma coisa? A gente falou de tudo um pouco, né, da minha vida, falamos sobre empresa, sobre liderança, mas eu gostaria de deixar tem uma frase que eu gosto que está lá na nossa sala de reunião lá, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Então, não desanime, sabe? Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os obstáculos, para o que o mundo está te mostrando. Olhe para aquilo que você deseja. Acho que não teria uma pergunta, ou assunto tem, se a gente for ficar aqui, a gente fica, né, um tempão. Mas estabeleça as suas prioridades, entenda o que realmente tem valor para você e não coloque isso para depender de outros, mas assuma a autorresponsabilidade da sua vida e lembre-se que tudo aquilo que você começa na sua mente, que você manda, vai voltar para você. Muito bom. Maravilha, eu ia te perguntar isso, qual a mensagem que você ia deixar para eles? Tá mais do que dá, não quer dar outra mensagem? Não, eu acredito que é isso mesmo e que se precisarem, né, então o Servilha Centro de Especialidade fica ali em frente ao 29, não tem erro, na Rua 24, e se precisarem, né, de ajuda, entender sobre gestão, entender o que fazer com a sua equipe, e ajustar a sua equipe, a gente tem vários clientes que vocês podem conversar, porque eu falo que a melhor coisa é isso, né, é o boca a boca, e é isso, nós estamos aqui para poder contribuir, e o nosso lema lá é o seu resultado é a nossa prioridade. Topzera. E quem que você indica para estar aqui no Bonicast em uma ocasião? Boni, essa pessoa tem que estar aqui no Bonicast compartilhando. Francisco Leandro. Aí, Francisco Leandro, ele tem que vir aqui, ele tem muito para contribuir. Fechou. Maravilha, Ana, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe, continue te abençoando, toda a sua casa, por onde você passar.
conceda aí graça, sabedoria e favor de Deus sobre a sua vida. Eu que agradeço, espero realmente ter contribuído e se não for tudo que fizer sentido para você, mas alguma coisa daquilo que nós trouxemos de experiência, porque sobre o que a gente falou aqui é sobre experiência, né? Sobre fatos, não é sobre historinhas, né? Não é só um storytelling, mas que possa virar uma chavezinha na sua vida e você conquistar aquilo que você deseja, que está no mais profundo do seu coração, já valeu a pena. E isso só foi possível graças ao seu convite. Eu acredito que tudo tem um tempo, porque faz tempo, né, que esse convite... Nós estamos cavucando. Mas eu creio que tudo tem a sua hora. Tudo acontece no tempo certo, né? O Bonicast está com as portas abertas, né? Eu agradeço. Essa ocasião é uma Ana Kátia. Daqui em diante já é outra Ana Kátia. E com certeza, toda vez que você vir, vai haver muitas contribuições. Depois eu vou te falar de outras coisas mais que a gente quer fazer. Ter você conosco é sempre uma alegria. E já vamos deixar um recado, né? Tem o TPM agora, dia 4/4, mulherada, lá na Igreja Metodista. E nós vamos fazer uma ação bem legal lá, né? Vai ser comigo. Então, vamos lá. Não perca essa oportunidade. E já agradeço a Aline ali, ó, pelo convite, a minha amiga Zelma, né? Que foi a intermediadora. E eu fiquei muito honrada, viu? Já estou orando e vou preparar algo que eu creio que vem direto do coração de Deus. Sim. A Aline desejou ter você lá. Amém. Amor, eu vou falar com a Zelma para falar com a Ana. Eu falei, fale, porque a Zelma ela responde mais rápido, o Boni ela demora mais. Ele falou? Oh, Deus! Mas quem chegou primeiro? A Zelma Não, ou o isso Boni? é uma coisa, Certo, gente, que eu preciso melhorar. Eu falei pra Nauriele vindo, falei, Nauriele, eu estou com uma versão ao WhatsApp de tanta mensagem que eu tenho para responder. Mas eu vou pôr em dia, prometo. Mas olha, eu acho que isso aqui é algo interessante da gente falar, né? Já tá com o episódio encerrando, mas é algo importante. Muita gente está em crise emocionalmente porque o fulano ou Beltrano não respondeu. Eu vou falar uma verdade, vai doer. Sabe por que não te respondeu? Porque não foi prioridade ou esqueceu. Posso complementar? Posso complementar? Pode, claro. Em era de WhatsApp, se é urgente, liga. Exatamente. Entende? Eu entendo de que forma. Eu só mando uma mensagem para uma pessoa se não for urgente. Sim. Se é urgente, eu pego meu telefoninho e eu falo isso para a equipe. Ligar. Porque eu entendo isso. Eu não abro, gente. Eu não abro mesmo. Porque se eu abrir, eu vou esquecer. Então, se você viu que a minha mensagem está ali, e não é por falta de prioridade. É no sentido assim, ordem, né? É ordem mesmo. Então, eu vou sempre respondendo os clientes. Sim. E quem vai me ligando. Sim. Então, se é urgente, me liga que, ou se eu não atender na hora igual, eu tô aqui agora, se tu ligar, eu não vou atender. Tem gente... Mas saiu daqui, eu já retorno. Cara, você tem que... Né? Tem compromisso, tem tantas coisas, então vá provocando ali o acesso, você vai conseguir. Se a pessoa não me responde, tá tudo certo. Se for urgente, eu ligo. Uma coisa que me deixa cafefado com o negócio do WhatsApp? A pessoa precisa falar, põe à vontade, é pra você mesmo. A pessoa precisa falar, aí manda assim, Boni, bom dia, e some. Na cabeça dela, nós estamos na mesa, né? Que eu vou entrar ali e falar bom dia, fica esperando a boa vontade dela de vir falar. Gente, já começa. Oi, Boni, bom dia. Preciso ver isso aqui, você pode ver pra mim? Na hora que você puder, você já lê e responde, né? Claro. Agora fica lá, Ana, boa tarde. Ela vai ver 2 dias depois. Aí que eu vou mandar o... Já nem lembro mais. Gente, verdade. Muito obrigado. Obrigada. Fique atento ao próximo episódio. Nós temos gente também muito valiosa que vai passar por aqui. Sempre essas cadeiras aqui são ocupadas com gente nobre. Então, não perca os próximos episódios do Bonicast. Te vejo no próximo. Fala comigo. Tchau.